Por que a depressão está entre nós? A depressão é uma doença considerada da alma. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença que acomete mais de 120 milhões de pessoas no mundo inteiro, atingindo em 4 pessoas. E essa patologia é muito impactante. Apenas no Brasil já seriam 17 milhões de pessoas atingidas por essa doença. Era uma doença multifatorial e possui componentes genéticos, biológicos e ambientais. Não temos relatos desta doença em épocas passadas. Entretanto, é possível que ela fosse impactante, mas de maneira silenciosa, muito antigamente. Mas vejamos ainda, dificilmente no começo do século passado, as pessoas eram tão assoladas com preocupações nas proporções que vivemos hoje. Pense comigo, será que nossos bisavós gastavam em média 1 hora para chegar ao trabalho? É bem possível que não. E a volta para casa? Seria ela circundada de um trânsito caótico após um longo dia de atividades? Possivelmente não também. E o medo de ser assaltado? Será que eles ficaram preocupados de maneira aflitiva com a possibilidade de um assalto iminente nos moldes que temos hoje? Provavelmente não. É bem possível que nosso antepassado retornasse para casa no final da tarde, onde se relacionava com a família, dividia algumas tarefas domésticas e na hora de ir para a cama não tinha tanta dificuldade para dormir. Pouco e mal, a exemplo de como se vive hoje nos grandes centros. Nossos antepassados, inclusive, após uma noite reparadora, possivelmente se levantavam da cama bem mais animados, pois não eram atormentados pelos celulares e tablets que apitavam a noite toda. É possível ainda que tomasse café com mais tranquilidade antes de sair para o trabalho, sem estarem já amargurados e aflitos pelos e-mails ou mensagens de texto que teriam recebidos antes mesmo de sair da cama, com os problemas que os aguardavam nas empresas. Possivelmente, eles também não estavam tão apreensivos com as contas do cartão de crédito e com as pendências financeiras que cairiam no final do mês, pois a mobilidade econômica para outras camadas sociais era praticamente inexistente. Assim, o sentimento de inferioridade e de incapacidade os visitava com menor proporção, pois se satisfaziam com aquilo que tinham. Não havia também menor jeito de se comparar um com o outro. Talvez não houvesse tanta pressão no trabalho, tanta competição para mais resultados, alianças contra colegas, avaliações psicológicas que cotidianamente lhe apontavam suas falhas e seus talentos não desenvolvidos, e possivelmente não havia imposição para se fazer MBA, pois era comum permanecer em um mesmo cargo anos a fios e que em um determinado momento a promoção naturalmente aconteceria. Nossos antepassados também não sabiam da importância de se fazer alguma atividade física, assim não lhes pesava a obrigação de fazer algum tipo de exercício ou ainda fazer spinner em uma academia 3 vezes por semana, com um professor que grita mais alto que a música que embala a atividade e que possivelmente é bem mais alta que a turbina de um avião. Isso era decorrente do fato que não se preocupavam tanto com as medidas. Se preocupavam com as medidas corporais, eles não se preocupavam, visíveis nas barrigas ou nas celulites, além do fato de que os trajes de banho usados nas praias mais cobriam do que mostravam. Não havia uma imposição social tão grande para sentir um corpo perfeito. Eles eram aquilo em sua genética. Aquilo que a sua genética herdava, eles eram, sem culpa, sem constrangimento ou frustrações. Nossos antepassados, possivelmente, não tinham tantos problemas com os filhos. Sabia-se da autoridade dos pais e ninguém imaginaria desafiá-la.
Não ouviu sobre usar a Ritalina para tratar de déficit de atenção ou de bullying que seus filhos estariam praticando ou sofrendo, possivelmente por se relacionarem mais com a sua prole. Sua presença conseguia quietar as inseguranças infantis e juvenis, não empurrando assim o problema para as pessoas, ou seja, para a escola, tivesse a incumbência de resolvê-los. As mães, nessa época, possivelmente também não tinham crises de identidade por não colaborarem economicamente com as contas da casa. E, finalmente, os casais ficavam com a mesma pessoa por muito tempo, pois as separações eram coisas muito mais raras e possivelmente lhes traziam menores níveis de inquietude pessoais. Simplesmente ficavam-se casados. Assim, creio que a pressão de ontem era imensamente menor e as pessoas viviam com aquilo que a realidade lhes disponibilizava. Talvez muitas vezes descontentes na posse de suas limitações, mas possivelmente mais pacificados em suas possibilidades, com menos tensão interna, com um sono mais reparador, com relações interpessoais mais estáveis, possivelmente sofresse menos de estresse, o que fazia com que seu organismo não se sentisse tão agredido e que resultava em uma busca de alimentos menos calóricos. Portanto, é possível que tivesse uma relação mais saudável com a comida, e ainda que comesse praticamente de tudo, sem restrições, possivelmente não sofreu tanto com a obesidade na forma como sofremos hoje. Ao olhar para o nosso cotidiano e para a vida que levamos, não seria de se surpreender então que a depressão, mais dia ou menos dia, possa bater à nossa porta. Vivemos na maior parte do tempo infelizes, incompletos, pressionados, insatisfeitos e o pior de tudo, profundamente angustiados. A pergunta que lhe faço, portanto, é: realmente você acha que é possível viver assim? Obviamente que não, pois nossa evolução não nos preparou para viver de forma que a realidade moderna nos permite. Portanto, talvez esteja na depressão uma das poucas respostas que o organismo humano ainda consegue dar à falta de perspectiva